Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Congresso Espectro 2025, congresso administrado pelo Dr. Tiago Castro. E agora estamos com mais uma profissional muito importante no neurodesenvolvimento do TEA, né, que é não só do TEA, né, no caso vamos abordar alguns temas relacionados à fonoaudiologia, por isso que convidamos aqui Mônia Garcia, de Vila Velha, Espírito Santo. Seja bem-vinda ao Confcast. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui neste momento no Congresso e aqui dando entrevista para você. Ah, obrigado. Já participou de algum podcast? Não, é a minha estreia. Olha só, que privilégio poder estrear então contigo aqui nessa Muito entrevista. legal, que bom. E vamos conversar um pouco sobre a sua profissão, né? Sobre a Sim. importância do fonoaudiólogo, no caso do neurodesenvolvimento. Quão importante é um fonoaudiólogo na vida de uma criança? O fonoaudiólogo ele começa com intervenção precoce, desde que a criança é um bebezinho, que muita gente acha que tem que esperar para levar no fono. Espera o marco da fala aparecer por volta de 1 ano de idade. É muito comum eles pensarem que é só no momento da fala. Porque a fonoaudiologia não é só fala. Sim. Antes de você, quando o bebê está sendo gerado, ele desenvolve a parte auditiva. E ele nasce, ele começa a desenvolver o que a gente vai chamar de linguagem. O que é? Essa comunicação com o meio externo. O bebezinho está lá no berço, ele estende os bracinhos para você, ele está te comunicando que ele quer que você pegue ele no colo. Mas ele não falou nada. A gente passa 1 ano praticamente da nossa vida absorvendo essas informações na nossa caixa de arquivos aqui no cérebro da gente, para a gente utilizar. Então é assim, a voz da mãe, a voz do pai, o cheiro, frio, calor, luz, escuro. A hora que está com fome, aí ele começa. O choro do bebê já é uma comunicação. Você já ouviu falar da mãe que fala assim: ah, esse choro aqui é de fome, esse choro é de sono. É a Sim, verdade. comunicação não verbal que a gente vai chamar. Sim. Ele não precisou falar. E aí, quando o bebê não tem esse tipo de comunicação, a gente já observa que a gente tem que começar a ficar de olho, falar com o pediatra, que é a primeira linha, né, de profissional que acolhe essa família, e aí o profissional vai direcionar se ele precisa de uma avaliação de fono. Então, tem crianças muito pequenininhas, eu atendo criança de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2, que quando dá 1 ano de idade, que é esperado mais ou menos a média das primeiras palavras, se as primeiras palavras não vêm, aí o médico já fala, vai na fono fazer uma estimulação, porque se não tiver nada, estimula, vai resolver, vai nivelar. Se tiver alguma coisa, a gente já começa a fazer uma linha de investigação. E no caso até mesmo na amamentação, né? Foi uma Sim. novidade para mim saber que quando a criança tem um problema no freio, ela precisa de uma fonoaudióloga. Sim, o freio de língua é como se fosse Um nervinho, nervinho, que eu tá, gosto que de falar prende ali, né, isso. a língua, né? Dependendo do posicionamento, ela não consegue levantar a língua de forma adequada, então para sugar, para Sim. comer, para se alimentar, para falar, ela vai ter muita dificuldade. Ou Porque seja, vai ter um problema nutricional aí, se caso não tratar. vai, autoestima, e você já começa, a criança que fala errado, as crianças não entendem, criança não tem filtro, elas falam mesmo, né, zomba de uma coleguinha que não falou do jeito que elas Agora, querem. quando a criança tem problema na fala, já significa que ela é autista? Não, tem outros transtornos que têm problema na fala, a gente vai chamar de transtorno fonológico. Tem criança que tem problema na fala e não é autista, e tem autista que tem problema na fala. Uma coisa é você ter o pé quebrado e ter pneumonia, são coisas que pode vir juntas ou não. Entendi. Isso significa que ela não vai poder se comunicar, se de repente ela tiver problema na fala? As pessoas confundem o que é comunicação, o que é fala. Se eu fizer assim para você, ó, Você tá se comunicando. eu tô me comunicando. Você tá me mandando embora ou é pra dando Isso, tchau? é dando um tchau, te cumprimentando. Quando a gente estende a mão para Exato. pegar o ônibus, quando faz assim, isso é uma comunicação não É verbal. comunicação visual, né? A gente chama O de nosso não rosto verbal. fala, né? A gente mostra com as Mas isso nossas é em expressões. símbolos. A gente não usa hoje os emojis? É verdade. Então, é um símbolo. Então, isso é comunicação não verbal. Entendi, é interessante. Então, é diferente comunicação e fala. A fala faz parte da comunicação, mas ela é a ponta do iceberg. Você sabia que antes da gente fazer a fala, a gente tem que desenvolver a comunicação, a parte pragmática da linguagem?
que é o uso de pedido de consentimento, de pedido de nomeação, de solicitação de alguma informação, nomear algum objeto. Antes de você falar o nome das cores, você precisa reconhecer o que que é um amarelo, o que que é um azul, o que que é um vermelho. Só depois que você vai vir a falar o nome de cada cor. E assim é com várias Interessante. categorias: animais, alimentos, locais, assim vai. E o que que a gente poderia falar de autorregulação e aprendizagem? Você sabe o que é autorregulação? É quando, acontece alguma coisa que não é esperada, que a criança realmente não queira, e aí a gente aprende a se autorregular. Por exemplo, você tomou uma fechada no trânsito, você ficou aborrecido com aquele rapaz que te deu uma fechada no trânsito. O que que é autorregulação? "Ai, vai em paz". Certo. Não Deixar você pra lá. brigar, você não agir impulsivamente. Então a autorregulação com a comunicação, o que que acontece? A criança não consegue se comunicar. Você imagina, você fala russo? Não, Te largam lá no meio da Rússia. vou estar perdido. Você entende que você vai lidar com muitas É, frustrações? Só que você é um adulto, eu sou uma adulta. Uma criança que não tem as suas emoções maturadas, não tem o desenvolvimento do córtex pré-frontal, como que isso é frustrante para ela. Então a comunicação, ela aprender a se comunicar e dizer o que quer, que está com fome, que está com dor, que quer fazer xixi, são coisas pequenas, básicas. Ela conseguir se comunicar para ela é um grande avanço, então ela aprende a autorregulação através disso, ela consegue fazer entendi. isso. E como que está envolvido a aprendizagem nesse sentido? Então, quando a criança ela consegue se comunicar, a gente tem as habilidades que a gente treina, a gente vai chamar de habilidades preditoras. A gente pensa que escrever é só pegar o lápis e fazer um movimento. A gente tem que ter algumas habilidades envolve a fonoaudiologia, por exemplo, consciência fonológica. Você saber como rimar anel, pastel, reconhecer uma rima, reconhecer com qual palavra que começa com pá, pato. Então você conseguir reconhecer, conseguir falar assim: "bola", e a criança conseguir juntar as palavras: "Ai, falou bola". Ou se eu falar assim: "Como é que divide a palavra macaco?". Macaco. Eu estou fazendo isso tudo de forma oral, eu não tenho escrita neste momento. Então é a parte de comunicação oral que a gente vai trabalhando. O segundo tripé, né, um tripé, o segundo pé é a memória auditiva. Porque para você falar uma palavra, você tem que pegar cada sonzinho, que a gente vai chamar de fonema, e fazer em uma sequência. Por exemplo, mesa, M-E-Z, o som de Z. Fonema Z-A, mesa. Tem que ter essa sequência, então a memória auditiva trabalha nisso aí. E uma boa fala. Uma criança que tem um transtorno de fala, por exemplo, em vez de falar vaca, fala faca, ela tem grande possibilidade de vir a escrever do jeito que Errado. ela fala. Sim, é verdade. E aí, muitas crianças que têm dislexia, que têm outros transtornos de aprendizagem, a gente começa a levantar bandeiras vermelhas quando a gente avalia a fala. A dislexia a gente só fecha o diagnóstico com aos 9 anos. Mas antes disso, a gente já observa que a criança tem muitos problemas na fala. Entendi. Então, E assim, é uma coisa que é trabalhada muito antes. e vocês trabalham também com a questão da linguagem, né? É, a linguagem é meu forte, é a minha grande paixão. É mesmo? É. Você sabe o que que é linguagem? E o que que seria a linguagem? Então, você está com sede. O que que te impede de beber uma água que está no vaso? Seu conhecimento prévio que aquela água não é adequada para você beber. Qual a diferença de um lápis e uma caneta? A gente vai falar de função. Qual a função dos dois? Escrever. Exato. Qual o formato? Cilíndrico. Qual a diferença? Um efeito de grafite e outro de tinta. E aí o conhecimento de tudo isso é a linguagem, Entendo, né. Então entendi. assim, cachorro, gatos, animais, aí tudo na vida a gente usa a linguagem. Entendi, interessante, muito bem. E essa e como que é feita uma avaliação de linguagem? Quando se sabe que a criança precisa de um tratamento, uma ajuda profissional? Toda criança que chega no meu consultório eu peço assim: "Qual a queixa?". "Ah, não está falando, tem 2 anos e só fala 3 palavras". Porque a gente tem uns marcos esperados para a idade, a quantidade de palavras que a gente espera. Eu criei o meu protocolo, tem vários protocolos que a gente vai falar, porque na
Na parte de fono, neuropsicologia, a gente não fala exames, a gente fala testagens. Então, a Testagens. gente faz a testagem das todas as áreas de linguagem. A linguagem pragmática, que eu já te expliquei, a linguagem fonológica, que é isso, que é o que ela troca pelo quê. Qual som ela fala, qual que ela não fala, porque tem omissão, substituição, distorção. Quando eu falo assim, ou assim, é uma distorção do som do S. É verdade. Então a gente tem que fazer essa avaliação, que tipo que é. E o que é esperado, porque uma criança de 3 anos, eu não espero que ela fala o barata, o R vibrante, mas eu espero que ela fale o P, o M, o B, Entendi. entende? Então, não é assim, antigamente a gente tinha a cabeça de pensar assim, 5 anos ela fala, até os 5 anos. Só que não é um município que tem estabelecido um limite, antes fala e depois não fala, não é. É um gradual. Cada fonema adquirido, ele tem um degrau. Então, tem os fonemas que a gente espera para 1 ano, para 2 anos. Eu avalio linguagem receptiva, que é o quê? Eu mostro para a criança uma cor, eu vou continuar nas cores só para você entender. Vermelho. Aí eu falo assim: cadê o vermelho? Ele aponta. Cadê o amarelo? Ele aponta. Aí, diferente da linguagem expressiva, são locais diferentes no cérebro. Então, eu pego o verde e mostro para ele. Que cor é essa? Aí ele vai nomear verde. Aí a linguagem, o quê? Que ele está expressando. Juntando essas duas, temos a linguagem global. Eu preciso saber qual nível que ele está. Tem criança que chega para mim, tem 4 anos e meio, tem um nível de linguagem de 2 anos. Entendi. E aí o trabalho parte daí. Então ele tem uma linguagem de 2 anos, eu vou trabalhar o que é esperado para uma criança de 2 anos e vou aumentando o grau de dificuldade, estimulando para tentar nivelar com a idade compatível que ele tem. Olha, fantástico todas essas informações. Que pena que as pessoas nem todas se dão conta da tão importante buscar conhecimento nesse sentido, né. No caso, vocês também atendem a pessoas que passaram por AVCs, que às vezes Isso, também precisam isso. de um fonoaudiólogo, Não é né. a minha especialidade, Sim, mas é a mesma linha da linguagem. entendi, Inclusive eu, antigamente, atendia AVC, é a mesma coisa, linguagem receptiva, expressiva, global, a entendi. parte de motricidade orofacial, que é a musculatura, Sim. trabalhar lábio, língua, bochecha, palato, que todo mundo acha que é céu da boca, mas é palato, O que que é o né. palato? É o céu da É o boca. céu da boca? Aí tem o Ah, duro e o entendi. mole. O duro é esse aqui da frente, o mole é Certo. aquele que tem o sininho que chama úvula. Ah, entendi. É a palavra técnica É o que nome ninguém usa. é um nome bonito. Tá E aí a certo. gente aprende a fazer isso, porque quando a gente fala, a gente tem o fluxo de ar. Então o fluxo de ar, quando você vai fazer, por exemplo, o som do S é aqui na frente. Sim. E o som do V e o som do Z é lá atrás, e o Lá som do J é mais lá para trás. Então o fluxo, dependendo de onde ele bate, você vai interessante. dar um som diferente. Moni, olha, muito obrigado por tanta informação relevante. Muito importante a gente se informar e entender os processos, né? E buscar ajuda profissional quando necessita. Assim, eu estou agradecendo muito a sua entrevista, foi muito enriquecedora para a gente aqui no Conficast. E com certeza outros profissionais, outras pessoas dos nossos canais podem tomar nota aí, compartilhar, curtir, divulgar exatamente esse conhecimento, tá? E faça um bom retorno para o Espírito Santo, Vila Velha. Tá convidado para ir lá comer uma moqueca. Ótimo, Segundo os maravilha. capixabas, Hã. moqueca é capixaba, e eu amo moqueca baiana também, né. Ah, que Sou excelente. traidora? E em 2026, Espectro 2026 já garantiu sua entrada? Com Claro, já comprei. Eu quero agradecer também, estar aqui, a entrevista, me deixou muito à vontade. Obrigado. Obrigada e Foi muito parabéns. fácil, muito fácil. Profissionais que têm o domínio do que fazem, é muito fácil entrevistar. É porque eu gosto. Parabéns. E assim finalizamos mais essa entrevista aqui no Congresso Espectro 2025.